De novo aqui com você, Táxi Melhor, mais um programa para você, programa que já está indo para o 4º ano. Daqui a pouco a gente vai para o 4º ano acompanhando você. Esses 4 anos você pode ter acompanhado ou não. Caso você não tenha acompanhado, você vai acompanhar da seguinte forma: www.taximelhor.com.br, e lá você vai conhecer um pouco da história do Táxi Melhor. Todos os vídeos, todos os programas estão lá armazenados. Como também o nosso jornal Táxi Melhor, que de forma digital você pode ir lá folhear, pegar as notícias pontuais do segmento. Lembrando que o Táxi Melhor é o primeiro programa de TV para você taxista, ok? O primeiro programa para você e que tem o apoio da Della Via e da Pirelli, ok? Hoje temos aqui o advogado Antônio Bradfish. Antônio Bradfish. Bradfish. Eu perguntei porque ele já me falou lá nos bastidores e eu não sei. Como esse programa é um programa solto e aqui cabe, temos aqui o doutor Antônio, que é advogado. Bom, eu vou deixar ele se apresentar melhor, depois eu pego ele nas perguntas. Pode se apresentar, doutor? Bom, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Fazer um programa direcionado ao pessoal taxista. Taxista que é uma coisa que eu uso muito, táxi. Já abandonei o carro na cidade, estou usando táxi. Estou aqui para bater um papo sobre a questão dos aplicativos. Eu sou advogado, trabalho com direito digital, essa parte relacionada a aplicativos também, toda essa questão. E estou aqui para falar um pouco sobre essa questão de aplicativos que eu acho que está no dia a dia dos taxistas, está no dia a dia da população, e vamos discutir esses aplicativos aí. Tá certo. Você viu? Nós vamos discutir, se você acompanha o programa, nós falamos já aqui umas 4, 5 vezes sobre esse tema. Pô, Adaré, não aguento mais ouvir falar, não é isso. É que esse assunto é muito complexo. Existem várias vertentes, várias pontas que você precisa saber. Então, uma coisa é aplicativo, né, que esses aplicativos que você baixa, e o outro são aplicativos de carona, né, que é justamente esse aplicativo que é o tema hoje. Aplicativo de carona é, teoricamente, não é nem teoricamente, ele é ilegal. E é isso que a gente vai discutir sobre a possível legalização dele ou não, quais as armas que a gente vai fazer. Quem é que está a favor da nossa classe, se tem algum vereador, algum deputado, pensando nisso. Então, vamos começar por isso aí. Da onde surgiu esse movimento, né? Porque na última terça-feira, não, faz uns 2 meses, na última terça-feira que eu conversei com um amigo sobre isso, mas não vale a pena falar agora. No mês outubro, final de outubro, começo de novembro, teve uma reunião, né? Me conta quem estava nessa reunião e qual o tema dessa reunião, doutor? Na verdade, foi uma discussão, um debate público sobre a questão dos aplicativos, a regulamentação dos aplicativos móveis de táxi. Ela foi presidida pelo vereador Adilson Amadeu, e lá reuniram todos os pessoas de cooperativa, todos os profissionais taxistas e também alguns representantes de aplicativos também. E a questão era uma discussão para a gente debater sobre a regulamentação dos aplicativos. Acho que hoje a tecnologia, é inegável os ganhos que a tecnologia traz para todo mundo, para a população, para o taxista, e os aplicativos de táxi vêm para contribuir com isso. A grande questão é que a gente consegue adaptar determinadas situações, melhorar esses aplicativos para que cada vez mais eles possam ajudar o taxista e que possam prestar um bom serviço para a população. Acho que é inegável que os aplicativos de táxi vieram para ajudar e aproximar essas pessoas, aproximar o serviço do táxi e o serviço hoje do cidadão que precisa de transporte público. A grande discussão que nós temos não são os aplicativos de táxi, mas são os aplicativos similares a táxi que desrespeitam determinadas situações, determinadas regras da legislação. E nós temos hoje aplicativos que desprezam essas questões. Eles tiram do foco o taxista, ou seja, tira a principal peça do jogo, o principal personagem de toda essa questão, e faz com que o serviço seja prestado por qualquer pessoa. Então, essas questões que nós devemos ficar atentos, eu acho que é importante para que a categoria fique atenta a esses tipos de aplicativo, que eles são totalmente contrários e prejudicam demais hoje o serviço do taxista, roubando clientes, fazendo
uma concorrência desleal totalmente com o taxista. Então, você falou até uma palavra assim, que a categoria tem que ficar atenta com esse tipo de aplicativo. Seria a categoria ou seria as lideranças, vamos dizer assim, as lideranças não, as leis, né? Você é advogado, você vai entender o que eu quero dizer. Eu acho que não cabe ao taxista ir atrás e brigar com esse cara. Nós temos gente de cima para baixo que pode fazer isso Sim. se tiver vontade política. Então não adianta, na hora de pedir voto, é fácil você reunir, pô, eu estou com vocês taxistas, isso acontece de monte. Eu já vi várias coisas em pouco tempo, né? Vamos dizer em 3, 4 anos, eu já vi vários oportunistas mesmo querendo levar vantagem sobre uma classe. E no último programa o Walter falou uma coisa certa, se você pegar 33 mil táxis com mais 10 mil segundos, 10, 15 mil segundos motoristas, a gente está falando de 48, 50 mil taxistas. 3 pessoas, ele mais mulher, mais um filho, são 150 mil votos. Então, eu acho que o interesse é grande, mas efetivamente eu não vejo nada, absolutamente nada sendo feito de concreto. Ou seja, quando pintaram esses aplicativos, devia vir o Ministério Público, devia vir sei lá quem, e já impedir a utilização deles. E prender, e fazer, apreender o carro. Que pé que está isso? Hoje nós temos uma legislação muito boa. Hoje, um dos poucos países do mundo que tem uma legislação específica para serviço de táxi e de taxista. Então nós temos uma legislação muito boa, uma legislação muito sólida que trata sobre taxista. A Prefeitura de São Paulo já fez algumas autuações, eles fizeram autuações, já apreenderam alguns carros que estão realizando esse tipo de serviço, mas é necessário ter uma atenção maior sobre esse aplicativo. Só um pouquinho. Aprenderam o carro, ou o cara está preso, aprenderam o carro também, ou o cara pagou uma multa e o cara está trabalhando já? Na verdade, apreenderam só o veículo. Ainda está preso? Ainda está preso? Sim, eu não acompanhei o desenrolar do como foi a apreensão, mas foi feita uma investigação. Sim. O Departamento de Trânsito verificou que não tinha as condições nenhuma de taxista, não tinha identificação do táxi, não tinha taxímetro, e aí fizeram a apreensão do veículo. Entendi. Então, qual que é a posição do DTP? Acho que, não sei se o Daniel assiste esse programa, né? Mas eu acho que ele deve ver, porque é inerente e ele deve ficar ligado. O Daniel está, de certa forma, envolvido com isso? Sim, está envolvido, ele participou desse debate que ocorreu, está envolvido e está participando das operações. Então, há uma movimentação do DTP, sim, sobre esses aplicativos, mas quando eu ressalto a necessidade não só da categoria, também dos governantes de verificarem essa questão, da necessidade de estar atento na defesa da categoria. Eu acho que a gente não pode deixar essas coisas passarem. Claro que não. A gente não pode deixar esses aplicativos ganharem força, porque eles já ganharam força lá fora. São aplicativos que têm um suporte muito forte de patrocinadores ricos, poderosos, e eles entram realmente nos países, eles entram com tudo. Eles entram com uma proposta agressiva, você faz uma corrida de R$50, ganha mais R$100 na próxima corrida. Você pega mais 2 táxis de graça. Táxis não, mais 2 corridas deles de graça. Então é algo bem agressivo que eles conseguem colocar isso, imputa isso com uma melhoria no transporte público. Então, deixar cair isso no gosto da população, é aí que mora o perigo para o taxista. Entendi. Então, taxista, fique esperto aí. Aliás, se você quiser falar sobre esse fato, nós temos um quadro chamado Fala aí, Taxista, que a gente abre a voz para você para qualquer assunto. É para reclamar, é para elogiar, é para falar do que está acontecendo no teu ponto, alguma história bacana, algum conto que você gostaria de dividir com todo mundo, ok? Então, se esse é mais um ponto que você gostaria de debater, entre lá no site, parte de contato, né, no taximelhor.com.br e fala, pô, eu quero dar minha opinião, que eu acho importante, e a gente manda a Mari até você. Quem fez isso foi um taxista, né, e nós fizemos o Fala aí Taxista, e a Mari foi lá falar com ele. Muito legal, ok? Dá uma olhada no que ele falou. Solta, Oscar. Fala aí, taxista, começando hoje com o Josimar Ferreira. Josimar, qual é o maior problema hoje no seu dia a dia como taxista? O nosso maior problema como taxista é os corredores de ônibus, né?
Hoje eles disponibilizaram a faixa exclusiva de ônibus que fica na direita, ajuda bastante, mas teria que melhorar mais com os corredores, que ele só disponibiliza os horários que é fora do horário de pico. E a gente precisa bem no horário de pico, que a gente trabalha de manhã, das 6 às 9, que utiliza bastante táxi, o pessoal aqui da região dos Jardins, por exemplo, 9 de julho. A gente não pode utilizar os corredores esses horários, das 6 às 9 e das 16 às 20 horas. Então a gente fica preso no trânsito, tem que ficar quebrando a cabeça, saindo por aqui e por ali, para poder ajudar o passageiro também, né? Porque senão a gente acaba perdendo muita corrida aí, muitos clientes, por causa desse fato do corredor, né? Se poder disponibilizar como era antigamente, a gente poderia circular às 24 horas, seria melhor para nós, né? Caiu o movimento? Caiu bastante o movimento. E o que você faz para compensar? É necessário trabalhar por mais horas para ter a mesma renda? Tem que trabalhar por mais horas. E hoje o que ajuda, sim, é os aplicativos também, né? Os aplicativos estão ajudando bastante, mas a gente tem que trabalhar bastante para poder conseguir suprir essa renda aí, né? E como é a sua relação com o aplicativo? Faz tempo que você usa? Faz bastante tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Já tem uns 2 anos. Nossa, bastante. Então você foi um dos primeiros taxistas a aderirem. Você confia no aplicativo? Eu confio, ele ajuda bastante. Só que assim, as pessoas que utilizam, muitas vezes a gente chega no local, a pessoa cancela a corrida, entendeu? Se a gente cancela, a gente é punido pelas empresas, né, que tem os aplicativos. Mas eu não sei se os clientes é punido como a gente é punido, né? Fala com eles, aproveita esse espaço, fala com os passageiros para não fazerem isso. Chamou o táxi, espera o táxi, né? Passageiro, quando vocês chamar os táxis pelo aplicativo, aguarda a gente fica preso no trânsito, a gente às vezes fica tentando chegar no local, muitas vezes a gente está numa região que a gente não conhece. Então, ajuda a gente aí também, né, meu? Aguenta 5 minutinhos, 10 minutinhos, se a gente aceitou a corrida, a gente vai chegar lá. Tá certo, muito obrigada, viu, Josimar? De nada. Essa foi a experiência do Josimar. Quer participar do nosso quadro? É só escrever para falaitaxista@taximelhor.com.br e a nossa equipe vai ao seu encontro e o Táxi Melhor continua. Grande recado de mais um taxista. Vamos voltar aqui, né? A gente está falando dos bastidores aqui, a gente fala... os aplicativos normais que tem por aí, que todo mundo baixa, né? Esses aplicativos são sérios, é bom ter a tua opinião, né? Todos são, a maioria são fiscalizados, pagam impostos. Qual que é a tua visão? Hoje nós temos os mais famosos que operam, né, no mercado. Esses aplicativos, eles têm uma regularidade, eles são aplicativos, são empresas na verdade, né? São empresas que criam aplicativos e elas têm uma estrutura de trabalho toda por trás, têm uma preocupação com o taxista e é importante que, como eu disse, a tecnologia veio para ajudar as duas partes. Mas é importante a gente diferenciar o que é um aplicativo de táxi, esse aplicativo que realmente coloca o taxista em contato com o cidadão, coloca o cidadão em contato com o taxista, facilitando o transporte, e o que é o aplicativo que não trabalha com essa mesma visão. Hoje você tem aplicativos no mercado, eu conheço as empresas, algumas empresas que trabalham com aplicativos, onde elas têm cadastros de taxistas, elas operam na legalidade, elas criam situações, por exemplo, só aceitam taxistas com cadastro, com condutáxi, com apresentação do alvará, com o carro e a documentação toda em ordem. Eles não aprovam taxistas que não estejam com toda essa documentação para operar com o aplicativo deles. E trabalham com outras situações que também ajudam o poder público. Por exemplo, resolver um grande dilema que é o taxista pegar corridas em outro município. Então, já há projetos e já há estudos de criarem cercas eletrônicas, como eles chamam, para que o aplicativo não consiga... Não enxergue ele, né? Não consiga pegar o taxista que está na zona limítrofe ou que está operando dentro da outra cidade. Então, você vê uma boa intenção desses aplicativos de táxi de realmente trazer um serviço bom. Mas você tem aplicativos que desconsideram tudo isso. Você tem aplicativos que a pessoa não precisa ser taxista, o carro não precisa ser um táxi, não precisa ter identificação, não precisa ter taxímetro. São esses aplicativos que têm que ser combatidos. Esses aplicativos que precisam, sim, ter um olhar do poder público maior, ter um olhar do poder público e uma atenção também do taxista sobre eles. Hoje as grandes centrais, você tem lá, Chame Táxi, Use Táxi, né, Cooper, enfim, várias, né?
essas centrais, você acha que elas dormiram um pouco no ponto em relação, porque o aplicativo, ele já veio com esse conceito da Europa, ele já foi implantado lá. Você acha que, na tua opinião, eles demoraram, já que eles tinham a máquina na mão, né? Você acha que eles demoraram para ter o aplicativo ou fazer grandes parcerias, como eles estão fazendo na parte de transbordo agora? Você acha que eles, sinceramente, vocês acham que eles pecaram nessa velocidade? Eu acho que você tem que estar atento às mudanças, né? Da mesma forma como o radiotáxi inovou, quando você tinha a forma de você ligar e ligar para as grandes centrais e chamar um táxi, hoje você tem a internet. Então hoje você sai das grandes centrais e pelo seu celular você consegue operar da mesma forma e com uma estrutura menor, claro, do que essas, para conseguir ter um serviço. Eu acho que tem que estar atento a essas mudanças e eu já vejo assim uma movimentação de cooperativas e de outras centrais criando aplicativos próprios. Sim, exatamente. E isso é importante. Quanto mais oferta você tiver para a população, eu acho que é melhor. Eu acho que só tem a ganhar os dois lados. É verdade. E quem tem a ganhar é você, taxista, no projeto Delavia e Pirelli. As duas se juntaram para vender o melhor pneu e o melhor atendimento. Ok? Então, o que acontece quando eu falo isso? Já falei algumas vezes aqui. A Pirelli e a Delavia criaram o cliente oficial. Cliente oficial, nada mais, nada menos é que eles estão dando de presente R$700 para você a cada semestre. E você, taxista, sabe que você precisa de pneu, principalmente você que anda 5, 6, 7 mil quilômetros aí, ou até mais quilômetros por mês. Como funciona essa mecânica? Você vai entrar no www.pirelli Pneus, site da Pirelli Fábrica, ok? pirellipneus.com.br/cliente oficial, ok? Vai cair numa telinha bem bacana lá que você vai colocar táxi melhor, onde está o usuário, e no login você vai colocar a senha, é Pirelli 1. Pronto, a mágica está feita. Lá você faz o seu cadastro bonitinho, endereço, rua, tudo o que você puder. E aí o que você vai fazer? Próxima vez que você entrar, você vai dizer o pneu que é o teu e eles vão criar voucher que você vai fazer o quê? Vai vir aqui na Delavia e vai falar, eu sou o cliente oficial Delavia e vai pegar o seu pneu, ok? E um detalhe, você pode espalhar isso para tua família, tá? Não conta para ninguém, ok? Tá dado o recado? Agora nós vamos saber para onde? No Vale Táxi. O Vale Táxi é aquele programinha básico da nossa querida Mariana, a nossa querida bonequinha, para mostrar os lugares mais legais aqui de São Paulo, ok? Solta os carros! O Vais Táxi de hoje está criativo, artístico e inventivo. Te convido agora para desbravar todo o universo de Leonardo da Vinci na exposição A Natureza da Invenção. Vocês vão saber muito mais sobre esse importante artista italiano e ele, gente, era um precursor de muitas invenções que hoje a gente utiliza e acha convencionais, habituais. Tem muitos segredos e muitas inspirações que os cientistas contemporâneos utilizaram a partir das observações e estudos de Leonardo da Vinci. Bora lá? Antes de chegar a solo brasileiro, a exposição Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção, passou por apenas duas cidades, Munique e Paris. E foi justamente na capital francesa que o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, se encantou com a mostra e passou a formar as parcerias necessárias para recebê-la em São Paulo. Nós estamos com o Felipe, ele que é educador e recebe os grupos, orienta para uma visita guiada. Felipe, o que encantou o Scaff a ponto dele querer trazer essa exposição para São Paulo? Bom, o nosso presidente ele foi lá na França, ele viu essa exposição e ele simplesmente ficou encantado com as peças, com as questões que elas trazem com relação à tecnologia, ao invento, à indústria, e ele resolveu trazer para cá para tornar essa exposição mais acessível ao público, né? Tanto que aqui as pessoas elas não pagam para entrar.
Nessa parte, o visitante tem a possibilidade de escolher um dos projetos, um dos desenhos e pode andar, pode movimentar. E aqui, ó, a gente consegue ter uma imagem bem nítida de todos os pontos. E você ainda escolhe o idioma da sua preferência, porque a exposição ela é toda trilingüe, então pode ser em italiano, em inglês ou português. Nessa atração, o visitante é desafiado, tudo para medir a capacidade de estabelecer analogias. Aqui tem a explicação de como interagir com a atração. O objetivo é descobrir qual a relação desses elementos aqui com esses que a gente pode girar. Então o visitante ele vem, ele gira, ele tenta descobrir qual o significado, qual a inspiração, quais elementos estão aqui retratados, enquanto procura o que estabelece conexão com essa imagem. Então aqui um rosto, acredito que ele estuda a anatomia humana, a expressão, só que aqui eu vejo uma asa, mais uma vez o fascínio dele concretizado pelo voo. Acho que a analogia está correta, eu dou um ok. E olha aqui, gente. Não é que eu acertei, verdinho, acertei, ó. Se tivesse errado, aconteceria isso aqui, ó. Acho que tá certo, mas não tá. Não tem problema se errar. É só você testar até entender todas essas conexões que fazem parte do fértil imaginário de Leonardo da Vinci. Nessa atração interativa, o objetivo é proporcionar ao visitante a interação com as engrenagens. É muito fácil. A gente começa a encaixar pensando no encaixe perfeito entre as peças pequenas e as peças grandes. Será que eu consigo, minha gente? Encaixou essa. Se tiver tudo certo, vai girar. Olha que legal! E assim a gente consegue compreender como o encaixe proporciona um movimento constante e giratório, ó. Sensacional, e tudo isso já fazia parte do pensamento e das indagações tecnológicas e científicas de Leonardo da Vinci. Um dos atrativos da exposição é perceber a reação das crianças. Por exemplo, Pedro, você tem quantos anos? 11. E você já sabia quem era Leonardo da Vinci antes de chegar aqui? Sim. O que você sabia exatamente sobre ele? Sabia que ele era um inventor, criou muitas coisas e adorava desenhar o que ele via. O que você acha de interagir com essas atrações? Você acha que é uma maneira da gente conhecer mais? Eu acho que é uma maneira mais educativa, porque as crianças também podem participar, não é só um museu chato, que as pessoas ficam só lendo as coisas e vendo. É legal ver que também tem coisas que você pode mexer. Isso é bem atrativo para algumas crianças. Jabas, a gente percebe que o Leonardo da Vinci ele tem uma certa fascinação pelo voo. De onde vem essa admiração pelas aves e a vontade que ele tem de admirar e transpor para projetos criativos? Eu acho que isso vem muito da imaginação irrefreável que ele tinha, né? O voo ainda era uma tecnologia completamente fora de alcance. Eu acho que era a única coisa que ele inventou coisas para o mar, ele inventou coisas para a terra. Mas essas máquinas de voo que ele queria, eu acho que era uma coisa meio o espírito libertário, artístico mesmo que ele tinha e que ele não conseguia dar conta sem produzir projetos que beirassem o real, né, o possível. Essa atração com luz e sombra mostra um pouco da inspiração artística do Leonardo, que também desenvolvia cenários e figurinos para alguns espetáculos teatrais.
A exposição Leonardo da Vinci, a natureza da invenção, segue em cartaz até o dia 10 de maio de 2015. As visitas estão abertas todos os dias da semana, das 10 às 20 horas. É muito importante chegar até às 19h40, depois disso não é mais permitido entrar. Acesso gratuito para toda a população, é só comparecer na Galeria de Arte do SESI São Paulo, na Avenida Paulista 1313. Bom passeio e esse foi mais um Vai de Táxi! Grande dica da nossa querida Mari, um beijo para você. A Mari é a nossa repórter que mais conhece São Paulo. Queria ser ela pelo menos metade da vida dela. O que ela conhece São Paulo? Você conhece São Paulo bem? Não, sinceramente. Não, o paulistano conhece, fala que conhece, mas na verdade não conhece metade da cidade. Você conhece o Museu de Ipiranga? Conheço de excursão de escola, mas depois disso você acaba Dom Pedro era vivo, cara. E o Aquário, você já foi? Já fui. Ainda conhece tudo. O máximo que eu conheço é o Parque Ibirapuera, esses lugares assim. Bom, a gente vamos voltar à parte de aplicativos. Aí você me pergunta, mas como é que é esse negócio de aplicativo, a parte de pagamentos, né? Eu queria que você explicasse, tanto no de carona, né, no aplicativo de carona, como nos aplicativos normais de táxi, né, que existem aí. Quando eu falo normais, existem as grandes potências, né? A gente não vai falar aqui os nomes, mas existem grandes empresas. Vou citar uma, vai. A Porto tem o Vaditax, que é uma empresa forte, né? Uhum. Então, se a Porto entrou, ela com certeza não ia entrar de uma forma que não estaria legalizada. Ela não é louca de fazer isso, não ser vidraça. Então, como é que funciona a remuneração para o taxista? Eu acho que você tocou num ponto bom para a gente diferenciar o que é um aplicativo de táxi e um aplicativo de carona. Os aplicativos de carona, eles estão ganhando popularidade, mas nem todos os aplicativos de carona são ilegais. Alguns aplicativos de carona, eles utilizam todas as questões que existem na legislação, de permitir o acesso, a divisão de um carro, de um trajeto. Então ele aproxima pessoas para que realizem isso. E há os aplicativos de táxi, e acho que uma terceira via que eu coloco aqui, que são os aplicativos similares a táxi. Que esses são os aplicativos que realmente eles desprezam a questão do táxi, não fazem carona, eles fazem transporte de passageiro de forma clandestina. Acho que isso é importante colocar. E na questão da cobrança, eu acho que é uma questão que isso gera algumas dúvidas, geram alguns questionamentos entre taxista e o aplicativo, porque cada um funciona de uma forma. Você tem aplicativos que não cobram nada em cima da transação, eles fazem a aproximação dos passageiros e essa aproximação ela não tem uma cobrança efetiva em cima do transporte. Existem taxas que são as taxas de movimentação de cartão, das operadoras de cartão, mas não uma cobrança direta em cima. Há outros aplicativos que realizam um plus. Ele faz uma corrida e realiza um plus. Acho que esses, como eu disse, tem algumas coisas que precisam ser melhoradas e adaptadas para que fiquem dentro da regularidade, que fiquem bom para ambas as partes, taxista e passageiro. E há essa terceira via, que eu acho que é importante colocar, que são os aplicativos similares a táxi, mas que são clandestinos, que eles não utilizam taxímetro, por exemplo. Você entra no aplicativo, coloca o seu trajeto, qual que é o local que você quer chegar, e ele te dá uma perspectiva de quanto você vai gastar. Nisso você tem o seu cartão de crédito já cadastrado no aplicativo, chegou no local, desce, fecha a porta, já é cobrado e já é debitado. Ou seja, você não acompanha a corrida, você não sabe o quanto é cobrado. Esses aplicativos ainda estão se adaptando ao mercado brasileiro, então aparece em dólar a cobrança e depois transforma em real. Então tem diversas irregularidades que têm que ser observadas. Então eles não, por exemplo, não usam identificação de táxi, usam carros de luxo preto, não são taxistas que operam, não tem nenhum tipo de taxímetro, ou seja, a cobrança não é feita... Está fora do padrão brasileiro. Totalmente fora da regularidade do padrão brasileiro. Então se está fora... Amigo, enquanto você não regularizar e não for regularizado, a gente não vai te dar apoio nenhum aqui nessa casa, ok? Queria agradecer ao pessoal que viu até agora nosso programa, queria agradecer ao doutor. Obrigado, eu que agradeço, doutor. agradeço o convite. A casa está aberta. Qualquer novidade, esse programa não é meu, é programa de vocês, e você é um porta-voz, né, Claro. de uma boa parte dos taxistas aí.
né? Como você, né, quer falar alguma coisa, você líder, ou queria falar com você aí que é líder da sua central, do seu ponto, a casa está aberta. Se você não quer vir aqui, a gente vai até você no quadrinho, Fala aí, taxista, é sempre a Mari me corrigindo. Agradeço de novo a vocês, o Táxi Melhor fica aqui, volta no próximo programa, né? A gente está perto do Natal aí, desejo a vocês aí tudo de bom, muita paz no coração de vocês, ok? Táxi Melhor! Yeah.